Bom dia, caros amigos. Hoje, dia 10 de abril de 2025, vamos fazer aqui uma live para falarmos de um assunto que eu já tinha escrito há muito tempo atrás, também inspirado por uma publicação que eu li lá nos anos 80. Só que daí eu aprofundei mais a coisa e fortaleci a minha ideia. Seria Shakespeare, William Shakespeare, analfabeto? Seria o maior escritor de todos os tempos, na verdade, analfabeto? É o que nós vamos ver hoje aqui, numa live e depois em postagens que eu vou colocar aqui ao longo deste resto de semana aqui, tá? E por escrito fica bem melhor, porque as evidências são muitas. Por falar em evidências, nós vivemos numa época em que a história não é única. Tem várias versões das histórias contadas. Por exemplo, não é segredo para ninguém que eu não acredito nas idas à Lua pelo homem. Por que não? Ora, eu já fui um dos que acreditam na ida à Lua. Por quê? Porque não tinha opção. Numa época em que só havia informação de mão única, você simplesmente acredita. Mas depois, principalmente com o advento da internet, as informações foram subindo. Antes as informações eram filtradas e daí você não podia ter uma segunda opção, você não podia analisar as coisas. Hoje em dia você já pode, você analisa diversas fontes, pesquisa e vê qual que parece ser mais como a verdadeira, ou então qual que com certeza é a verdadeira. No caso da ida no caso das idas à Lua, foi a mesma coisa. Eu pesquisei várias fontes, comparei as duas e tomei uma decisão. E depois disso eu ainda aprofundei mais a pesquisa. No caso de William Shakespeare foi a mesma coisa. Lá nos anos 80 eu li um artigo numa publicação em que havia na Inglaterra uma sociedade de nobres que reivindicavam a autoria da obra atribuída a Shakespeare para outros nobres. Falei, mas já não está claro que Shakespeare foi aquele que escreveu uma obra de mais de 40 volumes e fora isso uns 150 sonetos? Então eu falei, mas se tem gente que está pensando assim, vamos ver as razões deles, né? Não se pode simplesmente desprezar, a gente tem que ver por que será que eles pensam assim. E não eram pessoas do povão, não eram pessoas do tipo achismos, né? Aqueles que lê uma sentença e aquilo ali é uma palavra de ordem para ele. Não, são pessoas cultas, educadas, né? Mas voltando a Shakespeare, e ainda falando nele, o que se pensa sobre Shakespeare? Pensa-se tudo sobre Shakespeare. Escritor, poeta, dramaturgo, ator, diretor, e inclusive tem até um livro publicado no ano de 1860, se eu não me engano, chamado Conhecimentos Médicos de Shakespeare, do nobre inglês Sir John Butler. Depois eu vou deixar por escrito, fica melhor escrito. Além de tudo, Shakespeare era médico. Shakespeare também é tido como conhecedor de todas as cortes reais do mundo todo naquela época, na sua época. E fora isso, ele era muitas outras coisas.
Certas obras de referência dizem que Shakespeare sabia tudo. As obras, a obra total shakespeariana, ela é considerada a maior obra literária de todos os tempos. Nenhum escritor, por mais prolífico que fosse, ou que ainda é, conseguiu escrever tanto quanto Shakespeare. Nenhum. É considerada a maior obra literária de todos os tempos. Para você fazer uma comparação, o segundo maior escritor de todos os tempos era também inglês. Era o Sir John Bucknell, o John Bucknell foi aquele que escreveu a obra de Shakespeare. É o John Milton. John Milton, ele viveu de 1608 a 1674, portanto ele viveu 66 anos. Toda a vida dele, ele dedicou, toda a vida mesmo, desde criança ele foi dedicada aos estudos e a escrever livros. John Milton é considerado o segundo maior escritor da língua inglesa e por isso também de muitas outras partes do mundo. Mas a obra total de John Milton é equivalente a 1/4 da obra shakespeariana. Shakespeare, então, no seu tempo de vida, que acredite ou não, ele viveu apenas 52 anos, era 4 vezes maior do que a de John Milton. Detalhe, Shakespeare, ele viveu de 1564 a 1616 e morreu com 52 anos. Ou seja, ele teve um período de vida bem menor do que a do John Milton. E fora isso, Shakespeare viveu numa cidadezinha rural chamada Stratford-upon-Avon, no interior da Inglaterra. Aquela cidadezinha até hoje não contém uma escola secundária. Ela contém apenas uma escola de alfabetização. E, detalhe, existem listas de alunos daquela escola da época de Shakespeare. Ainda hoje, ela pode ser vista em museus. Mas o nome de Shakespeare não está nela. Shakespeare não estudou na única escolinha da sua cidade desde criança. Por que não? Shakespeare, ele viveu numa família de analfabetos. Todos eram analfabetos. Seu pai, sua mãe, seus irmãos e suas irmãs. Todos eles eram analfabetos. O importante para a família era ganhar dinheiro, trabalhar e não estudar. É por isso que William Shakespeare não foi matriculado naquela escola, nem mesmo para aprender a ler e escrever. E assim, ele viveu até mais ou menos os seus 22 anos. Desde criança ele ajudava o seu pai numa loja de luvas, que também vendia outros artigos, assim, segundo a história que se sabe dele. Porque uma coisa é você ler histórias de Shakespeare escritas por artistas, né? Artistas brasileiros chamam Shakespeare de gênio, né? Mas a história real mesmo, a história comprovada, não diz nada disso. Diz que Shakespeare, até os seus 22 anos, ele ajudou seu pai numa loja. E ele sabia somar dinheiro. Ele sabia lidar com dinheiro, não com letras. Até os 22 anos. Aí, com 22 anos, ele se casou com Anna Hathaway, que também era analfabeta, era uma mulher analfabeta. E daí ele se juntou com uma trupe de artistas mambembes, daquelas que antigamente, na época dele, andava em carroças fazendo shows de cidade em cidade, a troco de ganhar um dinheirinho. E ali, em direção a Londres, ele passou
os seus próximos 12 anos, alguma coisa assim, mas ele sabe-se que ele chegou em Londres quando ele tinha 35 anos de idade. Isso é a história comprovada dele. Com 35 anos de idade, ele comprou o Teatro Globe. Só então é que as obras, hoje ditas obras shakespearianas, é que começaram a ser encenadas nos palcos do Teatro Globe, a toque de caixa. Tristão e Isolda, Romeu e Julieta, né, e outros. Henrique VIII, outro. Sempre no espaço de poucos meses de uma para outra. Bastava que uma obra começasse a não juntar público para que uma outra obra, logo em seguida, completa, já começasse a ser encenada. Todas as obras shakespearianas, todas elas foram apresentadas num espaço de 12, 13 anos. Toda a obra shakespeariana, que equivalia a 4 vezes a obra de John Milton. No espaço de 12 anos. Todas elas apareceram e foram encenadas naquele Teatro Globe. Aí, quando ele tinha 49 anos, um incêndio destruiu o Teatro Globe. O que William Shakespeare fez? Voltou para a cidadezinha dele, Stratford-upon-Avon, e se entregou à bebida. E daí, quando ele tinha 52 anos, ele morreu. Ele morreu, ele tinha algumas posses, tinha em dinheiro, mas ele não deixou nenhum livro. Na casa que ele deixou para uma das filhas dele, que também era analfabeta, porque os 3 filhos dele que ele teve com a Anna Hathaway eram analfabetos também. Ele deixou uma cama, né, armários e umas propriedades, mas nenhum livro. Na casa do maior escritor de todos os tempos não tinha uma única folha escrita. Verdade. Isso é história conhecida dele. Mas algumas pessoas que querem acreditar que William Shakespeare era um gênio, um escritor da mais suma grandeza, deixou 6 assinaturas. E essas assinaturas provam que ele escreveu, porque ele assinou. Não, até essas assinaturas são contestadas. Por quê? Essas assinaturas, elas não estão em nenhum papel de livro, não estão em escritos que ele deixou. Ele não deixou nada escrito. Não tinha nada escrito dele. As assinaturas dele estavam no testamento dele, que tinha sido redigido por outras pessoas, e em papéis de compra de terrenos. Só aquela assinatura. E mesmo assim existem pessoas que contestam que até mesmo foi ele que fez aquelas assinaturas. Algumas dizem que foi a filha dele que fez aquelas assinaturas, porque ele mesmo não sabia nem pegar numa caneta para escrever. E por que ela fez isso? Para que o documento tivesse validade. Naquela época era tudo muito corrupto, as assinaturas eram tidas como válidas e etc. E além disso, as 6 assinaturas dele, uma é diferente da outra. Como é que pode alguém assinar diferente para cada ocasião, né? Esta é mais ou menos a história conhecida do William Shakespeare, a história conhecida de William Shakespeare. E veja bem a obra dele. Na obra dele tem tragédias, tem a vida nas cortes, inclusive tem vidas da corte inglesa de 100 anos antes dele ter nascido. E tem relatos de vidas de cortes reais
dos países europeus e até do Oriente Médio. Como que ele iria saber da vida dessas cortes se ele, como uma pessoa comum do povo, não tinha acesso às cortes reais? Naquela época, o povo não podia adentrar em castelos, ele não podia sequer saber sobre o que acontecia dentro dos palácios reais. Como então que ele iria saber? Além disso, também nas obras tem naufrágios, tem guerras navais e tem detalhes de comandos navais, estratégias de guerras navais. Como é que ele ia saber de tudo isso? Sendo que ele não participou. E naquela época, até mesmo material para escrita, até mesmo papel e carvão para se escrever alguma coisa, lembre-se, era o final do século XVI. Não era acessível ao povo. Material para escrita era somente acessível aos nobres e aos prelados das igrejas, que naquela época era só a igreja católica, pelo momento. O povo não precisava escrever, ele não precisava saber nada. Tinha aquelas escolinhas para que eles pudessem aprender a ler e a escrever e só. E na cidade de Stratford-upon-Avon havia somente uma escolinha do tipo que seria hoje assim uma escola de alfabetização de adultos, mas era para crianças. Aprendeu a ler e escrever? Tchau e benção, vai trabalhar. Essa era a vida conhecida de Shakespeare. O resto, as histórias que se conta dele hoje em dia, as peças, né? Tem gente que pinta ele, tem quadros de Shakespeare onde ele é pintado com roupa nobre. Mas não, Shakespeare não era nada disso. Inclusive existiam outros teatros da Inglaterra que exibia peças, as mesmas peças que eram exibidas no Teatro Globo. Mas ele nunca reclamava daquelas outras peças. Ora, se a obra fosse dele, ele poderia reclamar, falar assim, olha, vocês não podem exibir essa peça porque essa obra é minha. Mas ele nunca discutiu isso. Ele simplesmente exibia a obra lá, não importando se ela era exibida em outros teatros que ele nem conhecia também, sem reclamar, desde que ele pudesse ganhar dinheiro com aquilo. Assim como para o resto da família dele, para Shakespeare o que importava era o dinheiro, não a literatura, a obra, a arte, nada disso importa. Essas são algumas das evidências. Existem sociedades na Inglaterra que, por causa disso, por causa dessa história conhecida de Shakespeare, conhecida e comprovada de Shakespeare, fica reivindicando a autoria da obra para outras pessoas, como por exemplo para Francis Bacon, né, que era um nobre inglês que também era estudado. Mas mesmo assim aquela obra, que era muito grande, tinha muitos detalhes e era escrita com... Cada obra tinha sua assinatura própria, ou seja, era escrita de uma forma diferente. Ou seja, aquela obra, ela não poderia ter sido escrita por uma só pessoa. Era um compêndio de obras escrita por nobres e militares, que depois foi reunida numa única obra, e porque elas eram encenadas no Teatro Globo, que é o que ficou mais famoso, então ficou sendo obras shakespearianas. Por que obras shakespearianas? Por que não obra dos autores que realmente escreveram aquela obra? Porque naquela época os nobres ingleses não podiam escrever para o povo. O que eles escreviam era para ficar somente na corte. Mas os nobres ingleses, eles eram espertos. E eles não queriam só poder e fama. Eles queriam dinheiro também. Então eles driblaram essa restrição de que não podia escrever para o povo, fazendo com que donos de teatros assinassem a obra deles.
a troco de uma parte do dinheiro que eles iriam ganhar com a arrecadação das entradas, né? Então, assim, vamos colocar aquela obra naquele teatro lá, o dono do teatro assina como se fosse dele, que daí poderia, né, assinar, e daí a arrecadação a gente divide. Foi assim que Shakespeare adquiriu posses e os nobres ingleses, então, ganharam rios de dinheiro. Essa é a história que não foi contada nos livros, mas ao que tudo indica, pelo tamanho da obra, pela sua diferença de escritas de um livro para o outro, certamente é o que pode ter acontecido. Então, meus amigos, aqui foi mais uma livezinha para dar uma chamada na vida de William Shakespeare. Mas amanhã ou hoje mesmo eu já deixo aqui um dos artigos, porque é grande, né? São grandes o número de evidências sobre a analfabetização de Shakespeare. Tá bom? Então, bom dia a todos. Agora, se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver coisas lá, a maioria das vezes, falando ao contrário do que eu estou falando aqui, certo? Mesmo assim, eu vou escrever aqui e você, com links de sites que confirmam isso, que infelizmente talvez não sejam em português, mas não tem importância. O que importa é comprovar o que eu estou falando, tá bom? Então tá, até a próxima.